Agora em Brasília, no plano piloto, Ministério Apostólico de volta à palavra. Pois assim diz o profeta Amós: eis aí vem dias, diz o Senhor, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra de Deus. O Ministério Apostólico de volta à palavra, empenhado na edificação do corpo de Cristo, oferece a todos os filhos de Deus a Escola Bíblica Dominical de volta à palavra. Agora no plano piloto, todos os domingos, às 9 horas da manhã, o Bispo Alexandre Rodrigues, profeta e mestre das Escrituras, aborda temas de extrema importância para esses últimos dias. Você não pode perder. Você que ama a palavra de Deus e deseja conhecê-la com maior profundidade, venha à Escola Bíblica Dominical de volta à palavra. Todos os domingos às 9 horas da manhã. Anote o endereço: Conic, Edifício Boulevard, sobre loja, ao lado da rodoviária. O Ministério Apostólico de Volta à Palavra apresenta De Volta à Palavra, com o Bispo Alexandre Rodrigues. Uma voz profética, preparando o caminho para a segunda vinda de Cristo. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor. Outros até mesmo têm o pão e o vinho, a ceia, como algo tão místico, que eles falam assim: olha, eu posso faltar qualquer culto, mas a ceia é sagrada. Eu não quero tirar essa da ceia do Senhor, dessa reunião, o que há de verdadeiro, e realmente a ceia é muito importante. Afinal, foi a única reunião que o próprio Cristo estabeleceu. Eu quero dizer para os irmãos que o mero ato de você vir para a ceia, como um compromisso mensal, não significa que você é participante dos seus benefícios. Não significa isso. Afinal, essa ceia, ela pode ser tanto quanto o sacrifício que os judeus ofereciam no seu tempo, em dado momento de sua experiência, sobre o qual o próprio Deus falou: eu aborreço os vossos sacrifícios. Ora, Senhor, mas tu mesmo foi quem mandaste nós oferecermos os sacrifícios, e agora vem nos dizer que tu aborreces o sacrifício? Ele diz em Oséias 2:11: eu aborreço as vossas festas, os vossos sábados, as vossas luas novas. Ora, Senhor, mas não foi tu mesmo quem fizeste a nós um calendário religioso para no tal dia do mês e do tal ano fazermos esta festa, e agora tu estás a dizer que aborreces a festa que tu mesmo estabeleceste? Por quê? Por qual motivo? Ora, é porque essas coisas físicas e exteriores não têm nenhum sentido positivo se não for acompanhado de um coração que crer na sua realidade. Se o seu coração não estiver tomado pela fé do que aquilo representa no mundo espiritual, coração absorvido de uma realidade tal que você é capaz de ultrapassar o sentido físico daqueles elementos, não terá nenhum benefício positivo, mas trará sim um resultado negativo, porque tudo aquilo que não é feito por fé é pecado e ofende gravemente o coração de Deus. Então Jesus olha para aquela mulher, vê toda a sua alma, contempla o coração da mulher, a busca, o vazio, a religiosidade, e começa então a semear no coração da mulher o desejo de uma vida plena,
Quantos aqui querem ter vida plena? Vida plena. O que é uma vida plena? Tanto de crente morocochô, trombudo, bico desse tamanho. Ah, eu estou tão triste. Por que isso? Aí nós olhamos para o exemplo de muitos da história da igreja, que estavam ali já com os pés amarrados, as mãos amarradas, numa estaca, e já estava a madeira debaixo dos pés ali, seria feita uma fogueira, e já vinham os carrascos, e já tocavam fogo, aquele Marte haveria de morrer queimado diante de um público, e lá estava ele amarrado, com um semblante como o rosto de um anjo, cantando. Quem sabe, como diz a letra de uma canção, de um hino, é prazer servir a Cristo. Mas que prazer? Pergunta para aqueles que morreram: qual é o prazer de servir a Cristo? Se tu estás aí para ser morto, ser queimado, olha os teus filhos chorando, tua mulher ficando para trás, teus planos, tua vida, tua história, tua casa, teu trabalho, a igreja, e você vai morrer e está dizendo que é prazer servir a Cristo? É prazer. É porque essa vida plena não se limita ou não se relaciona absolutamente com nada que é físico ou material. É algo do Espírito. Deus é Espírito. É o texto. Quando Jesus fala para a mulher: dá-me de beber, ele está dizendo assim: me dê o que você não tem, para que você reconheça que não pode, e então venhas a suplicar para aquele que pode. E muitas coisas têm que ser quebradas em nós, para que se experimentar essa vida. Porque nós estamos com essa mulher amarradas a um tanto de conceitos e de preconceitos. Como sendo tu judeu, pedes a mim de beber, que sou mulher samaritana? Você é um judeu, eu sou uma samaritana? Você não tem vergonha de vir a mim e pedir água? São conceitos que não têm nenhum valor, nenhum sentido. A vida cristã, ela consiste numa vida no Espírito, enquanto muitos fazem dessa vida algo meramente externo. Às vezes eu fico pensando: Senhor, e agora? Aí quando a gente lê a história de Moisés, muitas vezes a gente se vê exatamente naquela condição. Porque conduzir um povo tão pequeno como nós somos, né? É tão difícil. É tão difícil que leva às vezes ao desespero. Senhor, e agora? O que nós vamos fazer agora? Porque já fizemos de tudo. Aí acaba as coisas para fazer. Aí o Senhor fala assim: agora você esquece as coisas e comece a falar. Deus é Espírito. E Ele busca adoradores que semelhantemente o façam em espírito. Porque fora disso nada mais serve. Nada. E olha que tem gente aí fora que faz os templos suntuosos e chamam de igreja. Outros fazem os templos e chamam de catedral. E aí não basta esses adjetivos ou esses substantivos todos dados a essas coisas, que agora estão fazendo, sabe o quê? Palácio. É, palácio. Palácio tal. É. E nada disso tem nada a ver com nada. Está tudo errado. Tudo bem que se faça um prédio bonito, sei lá, essas coisas também não importam. Mas é porque o nosso coração precisa tanto de chegar na essência. Nós, cristãos, os batizamos aqui, estão como que começando hoje, se tomar o batismo como ponto de partida. Buscar essa essência, singeleza, pureza, verdade.
E a mulher samaritana estava tão cheia de coisas. Tu és um judeu, eu sou samaritana, não vem conversar comigo. E Jesus, sabendo tocar a alma, toca na necessidade, toca na essência, porque ser judeu e ser samaritano não é essência. Ser batista e ser presbiteriano não é essência. Ser da IURD ou ser da Assembleia de Deus não é essência. Não importa o lugar, o nome. O que importa é você foi criado com o Espírito dentro de você. Está em Zacarias capítulo 12, versículo 1. Fala o Senhor que criou os céus, que formou a terra, que criou o Espírito do homem dentro dele. Então Deus criou a ti e a mim com o espírito humano. Nós temos um espírito humano. E esta é a essência do homem. Porque enquanto estamos preocupados com os cabelos, com a chapinha, com a progressiva, com a escova, com a cor do cabelo, porque é uma luta para comprar uma tinta. É uma luta. Quem já foi comprar uma tinta sabe. Porque não tem diferença de um fio para o outro, mas um é o louro claro, o outro é o cinza escuro, o outro é aperolado, o outro é cacheado. Aí cada um inventa um nome. Às vezes a tinta é até a mesma, só muda a caixa, a pessoa fica feliz. Você viu como ficou diferente? A tinta é a mesma. Com a unha. Irmãos, quando alguém quebra uma unha, minha unha quebrou, pelo amor de Deus, acabou o dia, acabou tudo. Isso não é essência. Isso não é essência. A essência é o seu espírito. E Jesus procura conduzir a mulher samaritana para a essência. E enquanto nós não tocarmos essa essência, nós seremos massa. Porque o povo, o povão, massa de manipulação, massa de manobra, essas coisas. Tem uma fila, ele quer entrar, ele não sabe o que é, ele quer ganhar alguma coisa. Olha para as igrejas, para os templos, para as catedrais, procurando uma faixa para saber qual é a campanha que vai acontecer. Qual é o pregador que vem de onde? Porque diz que se for o pregador da igreja não tem futuro nenhum. Mas se ele vem lá de Goiânia já é alguma coisa. Só porque é pregador de Goiânia, já vem, é de Goiânia. Pregador é de fora. Se vier dos Estados Unidos então, aí pronto, aí não cabe mais gente. Isso não serve de nada. E eu penso, até quando nós vamos ficar nessa vida? Até quando? Ouvindo, sendo usurpados pelo espírito desta era. E Jesus fala para a mulher samaritana: se tu soubesses quem é que fala contigo, tem que saber isso. E ele diz: se tu soubesses, se te fosse revelado quem é que está aqui, que fala contigo, tu lhe pedirias água viva. E nunca mais você ia precisar da tua cisterna rota. Nunca mais você iria precisar do teu poço de Jacó, que não mata a tua sede. Aí, queridos, quando este é revelado, o homem, ele transcende. É outra pessoa. É outra vida. Ele não olhará nunca mais para a Bíblia Sagrada como o livro preto. Nunca mais. Tem gente que se converteu tem 30 anos. E tem a mesma Bíblia de 30 anos que nunca leu. Toda rasgada por causa do suor do braço. Toda com as capas tudo torcida, porque fica lá atrás no carro, pegando sol o dia inteiro. Aquela Bíblia velha, rasgada. Toda escrita, recado, telefone.
Agora em Brasília, no plano piloto, Ministério Apostólico de volta à palavra. Pois assim diz o profeta Amós: eis aí vem dias, diz o Senhor, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra de Deus. O Ministério Apostólico de volta à palavra, empenhado na edificação do corpo de Cristo, oferece a todos os filhos de Deus a Escola Bíblica Dominical de volta à palavra. Agora, no plano piloto, todos os domingos, às 9 horas da manhã, o Bispo Alexandre Rodrigues, profeta e mestre das Escrituras, aborda temas de extrema importância para estes últimos dias. Você não pode perder. Você que ama a palavra de Deus e deseja conhecê-la com maior profundidade, venha à Escola Bíblica Dominical de volta à palavra. Todos os domingos às 9 horas da manhã. Anote o endereço: Conic, Edifício Boulevard, sobre loja, ao lado da rodoviária. Ah, se tu soubesses quem é que fala. Aí o livro de Hebreus começa assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho. Esse é o capítulo 1 de Hebreus. Aí no capítulo 12, ou o capítulo 13, diz que aquele que falou no início vai falar de novo, dessa vez diferente. Ele vai fazer abalar os céus e a terra com a sua palavra. E é esse que fala a mulher samaritana, e é esse que nos fala hoje. É o mesmo. E a questão é: se tu soubesses quem é que fala. Ele tem água viva que mata a sede, sacia a alma, preenche o espírito, e você de nada mais precisa. De nada mais. Não importa se está bem empregado, se está desempregado. Essa água é eterna. E quando se toca o eterno, aquilo que é humano, que é material, que é passageiro, que é transitório, perde-se o valor completamente. E a mulher então: ah, mas tu não tens o balde para tirar a água. Veja as nossas dificuldades. Não tem o balde para... E Jesus então vai falando àquela mulher deseja por esta água, e ela pede aquela água. Jesus manda que ela busque o seu marido, porque o Senhor vai arrancando do coração dela confissões. A confissão. O problema é que nós conhecemos muita gente, né? E não fazemos a mínima questão de nos conhecer a nós mesmos. Quanto nós precisamos de refletir sobre nós? Porque se as mulheres, as senhoras, as esposas, se pensassem um pouco sobre si mesmas, se os maridos, os homens, pensassem um pouco sobre si mesmo, como pessoa, como servo, como crente, como é que eu estou vivendo, procedendo, falando, andando diante de Deus, para confessar. Confessar é concordar, é falar: é verdade, Deus, a tua palavra diz que isso é errado, então eu estou errado, porque eu procedo em desacordo com a tua palavra. Isso é confessar. E por que precisamos de confessar? Porque vivemos a nos esconder, vivemos a nos desculpar. Não, eu fiz isso por causa daquilo, por causa do outro. E Deus não quer esse tipo de coisa. Deus quer que nós sejamos aqueles que vai à sua presença para confessar diante da luz aquilo que somos. E assim, com a confissão, se abre uma porta para o trabalhar de Deus. Deus não trabalhará em nós enquanto a nossa porta do coração estiver fechada. Tem que abrir. Então percebe-se que essa questão de vida com Deus não é uma mera questão de vir ao culto, de trazer uma oferta, de comer o pão, de beber o vinho.
É uma questão essencial, orgânica do coração. Deus procura, mas Ele não procura de qualquer modo. Ele diz: a estes é que Deus procura. Então já há aqueles a quem o Senhor vai escolher para serem os seus adoradores verdadeiros. Aquela mulher, vendo-se então diante de um profeta, porque ela percebeu que ele tinha algo muito além do que um mero mortal, então ela diz assim: Senhor, eu vejo que tu és profeta. Senhor, me ajude a entender alguma coisa com respeito à minha vida espiritual, porque eu estou aqui tonta no meio de um tiroteio, que eu não sei como foi que começou essa briga entre judeus e samaritanos. Eu sei que eu não tenho uma clareza sobre como te servir. Eu quero servir o Deus verdadeiro, mas como? A questão é como. Isso porque dizem que eu tenho que adorar em Jerusalém. Dizem. E olha que se for lá mesmo vai ficar difícil, porque eu não posso, porque eles não aceitam samaritanos lá. Mas os nossos pais dizem que não, que é aqui no templo em Samaria, no Monte Gerizim, é que se deve adorar. Mas e vai que não é de repente? Então, ajuda-me a me encontrar. E essa deve ser a nossa busca. Olha, queridos, nós só vamos vencer se nós chegarmos neste ponto. O ponto que essa mulher diz: Senhor, fale-me sobre a adoração verdadeira. Senhor, como eu devo adorar? Onde eu devo adorar? Mostra-me. Revela-me. Eu vejo que tu és profeta. E essa resposta de Cristo, ela é maravilhosa, porque esta resposta, esse texto, é na verdade um resumo de todo o propósito de Deus de Gênesis e Apocalipse. As pessoas falam assim: pastor, mas você prega muito tempo. E eu não dou conta de pregar ainda, né? Por quê? Porque são coisas muito grandes, muito preciosas, que às vezes falta até linguagem para expressar. Está aqui no versículo 19. Senhor, disse-lhe a mulher: vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar em que se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Versículo 23. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses o que o Pai procura para seus adoradores. Eu me lembro que uma vez um jovem senhor me questionou quanto à adoração verdadeira. E ele me questionou assim: por que vocês não adoram a Deus em espírito e em verdade? E eu pensei assim um pouco. Às vezes dá vontade de sorrir diante de uma pergunta dessa, porque é uma pergunta que revela ignorância com respeito ao texto que a pessoa própria está se referindo. Por outro lado, a gente tem que entender, queridos, que há uma ignorância espiritual muito grande, porque o diabo, ele tem um grande interesse em que as pessoas não compreendam a palavra. Quando essa pessoa me perguntou isso, ele perguntou assim, o que ele queria dizer com isso, e logo ele traduziu: por que vocês não adoram, e não erguem as mãos, e não falam em mistério, durante os louvores ali, e não tem o grupo de dançarinos,
com os véus, com as danças, porque eu estive observando que não há nenhuma serva de Deus que tenha uma idade depois dos 40 dançando nos grupos de dança. Vocês já viram? E por quê que não tem? Por quê? Não é adoração? Quantos podem adorar? Todos podem adorar? E por que então, já que é adoração e todos podem, por que tem um grupo seleto? Ah, é porque só essas aqui têm o dom. Dom de quê? Esse dom não se encontra em nenhuma das relações de dons espirituais em toda a Bíblia. Então o irmão me perguntava por que nós não praticamos isso. Uma vez que Jesus disse aqui, ó, o Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Aí eu perguntei para o irmão se ele gostaria de ler comigo o texto. E buscar na Escritura uma resposta para o significado da expressão em espírito e em verdade. De uma coisa estamos certos: se você não adora o Pai em espírito e em verdade, você está fora. Isso aí nós temos certeza. Porque o Pai só deseja por aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Agora o desafio é: o que é adorá-lo em espírito? E o que é adorá-lo em verdade? E adorar em espírito e em verdade só pode ser entendido se você conectar esta resposta como tal à pergunta que lhe foi feita. Do contrário, não tem como. Se você tirar, extrair em espírito e em verdade de todo o texto, você vai dar o sentido que você quer. Mas a mulher pergunta assim: Senhor, onde devemos adorar? É no monte Moriá, onde está construído o templo de Salomão? Ou é no monte Gerizim, onde está edificado o templo de Samaria? Em qual templo devemos adorar? Entenda, queridos, o templo que Deus mandou Moisés construir, tabernáculo, lá em Êxodo capítulo 25, que posteriormente se tornou o templo em Jerusalém, construído por Salomão, tinha muita coisa ali maravilhosa. O templo era maravilhoso na sua totalidade. Mas entenda, quando Deus mandou construir um templo, Ele falou assim para Moisés, capítulo 25, versículo 8 de Êxodo: para que eu possa habitar no meio do povo. Deus queria estar aqui na terra e o povo em volta dele. Ele quer habitar no meio do povo. Está claro? Êxodo 25, 8. Mas Deus não poderia simplesmente vir e ficar ali, na sua glória excelsa, na sua majestade. Então, como vivia-se até então em um tempo rudimentar, um tempo das coisas rudimentares, o tempo dos primeiros começos, em que o homem não estava amadurecido ainda para se encontrar e se deparar com a realidade a vir, ou por vir. Então Deus falou assim: construa um tabernáculo, porque eu quero estar dentro desse tabernáculo, um tabernáculo que me envolva, que me cubra, e assim eu poderei estar no meio de vocês, sem que a minha glória ofuscasse a vocês, ou destruísse a vocês. Agora em Brasília, no plano piloto, Ministério Apostólico de volta à palavra. Pois assim diz o profeta Amós: eis aí vem dias, diz o Senhor, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra de Deus. O Ministério Apostólico de volta à palavra, empenhado na edificação do corpo de Cristo, oferece a todos os filhos de Deus a Escola Bíblica Dominical de volta à palavra. Agora no plano piloto, todos os domingos, às 9 horas da manhã, o Bispo Alexandre Rodrigues, profeta e mestre das Escrituras, aborda temas de extrema importância para esses últimos dias. Você não pode perder. Você que ama a palavra de Deus e deseja conhecê-la com maior profundidade, venha à Escola Bíblica Dominical de volta à palavra.
todos os domingos às 9 horas da manhã. Anote o endereço: Conic, Edifício Boulevard, sobre loja, ao lado da rodoviária.